Isso aqui, né? Ok, vamos então para a nossa segunda parte. Estudo de Apocalipse, carta da igreja de Filadélfia. Página da sua apostila, página 50, né? Ok. 50, né? Terceiro ponto. Pode pôr aqui para mim o slide, por favor? Obrigado. Ih, ficou bem apagadinho. Terceiro ponto é, Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Ponto 3. Está no final da página 49, esse ponto, tá bom? Então, Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Versículo 8. Apocalipse 3:8. Vamos ler ali? Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos falar um pouquinho sobre essa porta aberta? A Mick explicou no primeiro ponto que a igreja de Filadélfia era conhecida como a porta do Oriente, porque era um caminho por onde passava a correspondência do rei. Era um caminho que passava a correspondência do rei. Por ali passava, entre aquela cidade, se passava a correspondência da cidade imperial, passava por aquela cidade. Por isso que era conhecida como a porta do Oriente. Por que Jesus usou essa expressão porta, uma porta aberta? Jesus ele tinha uma correspondência para que fosse entregue para a humanidade. E ele ia usar essa igreja para entregar essa correspondência. A carta do rei, a mensagem do rei para o mundo iria passar através da igreja de Filadélfia. Ali em 1 Coríntios 19, fala assim. 1 Coríntios 19. Alguém achou? Eu não achei ainda. Perdão, é 16, tá? 1 Coríntios 16, 9. 16, 9, não 19, 6. É 16, 9, tá? 1 Coríntios 16, 9. Se a tua tem 19, tem alguma coisa errada aí. Então, tem uma coisa errada. Paulo falando, né? Do 8, 16, 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Esse é um dos versículos que fala sobre a porta, sobre uma porta que Deus abriu para evangelizar. Colossenses também fala sobre isso. Rapidinho aí, abre ali em Colossenses 4. Vamos ver quem abre primeiro, mais rápido. Abre. 3. 4, 3 até o 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Porta, uma porta aberta. Quando Deus abre uma porta, essa porta significa uma oportunidade para se levar o evangelho de Cristo, para levar o evangelho do nosso Senhor. Quando, fala aqui para a igreja de Filadélfia, no 8, fala assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Jesus está falando, vai abrir uma oportunidade para que você fale do meu evangelho, fale do meu amor, para que você compartilhe o meu evangelho. As portas estão abertas para que o evangelho seja anunciado. Jesus abriu essa porta. Porém, tem 3 questões, 3 pontos
que a igreja de Filadélfia poderia pensar 3 vezes antes de ir e anunciar essas boas novas. Está aí na sua apostila, na página 50, aí na parte mais embaixo, tem 3 pontos, A, B e C. O ponto A, era uma igreja fraca. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Jesus falou isso aqui no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, mas tens pouca força. Vocês têm pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja era pequena, como a Miki comentou no começo, a igreja era jovem. Não era pequena por falta de evangelismo, não era pequena por falta do povo se dispor para fazer a vontade de Deus, porque Jesus falou, eu conheço a obra de vocês. Jesus está falando, eu sei que vocês se esforçam, eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês estão fazendo o possível para que o reino de Deus cresça, mas vocês ainda são fracos, vocês ainda são pequenos, vocês ainda são novos. Mas uma grande porta, uma porta oportuna, está sendo aberta para que vocês anunciem as boas novas. Jesus entregou confiou essa bênção, confiou essa alegria, confiou essa mensagem de vida na mão da igreja de Filadélfia, uma igreja jovem, uma igreja nova, uma igreja pequena. Mas apesar de ser nova, apesar de ser jovem, ela era uma igreja forte. Forte perante Deus. Fraca talvez perante o mundo, fraca perante a cidade toda. Toda aquela gente. E uma pequena porção, uma pequena porcentagem era de cristãos. Me fez lembrar um pouco o Japão. Se for ver, toda a nação japonesa, a porcentagem de irmãos, porcentagem de pessoas que já entregou a sua vida para Cristo, é pequena. Quanto? 7. O Carlão aqui falou que é 7% de cristão. De 100%, 7. Aos olhos do mundo, é pequena, fraca. O que pode fazer 7? O que pode fazer 7? Oi? Antes era 1. Agora já está no 7. O que poderia fazer 1%? Poderia multiplicar para 2. O que podia fazer 2%? Multiplicar para 4. O que poderia 4? Multiplicar para 8. E o que pode 8? Multiplicar para 16. O que poderia 16? Multiplicar para 32. E, tá bom, né? Vai acabar ficando difícil demais a matemática. Mas vocês entenderam, né? O que uma igreja pequena pode fazer? Muito. Basta multiplicar. Basta multiplicar. A porta está aberta. A porta foi aberta. O mundo via eles pequeno. Cristo via eles grande, porque confiou a maior das mensagens nas mãos deles. A maior das mensagens, que é a palavra dele. A correspondência real. O rei quer se comunicar com esse mundo. Ele vai usar quem? A igreja. Ele vai usar quem? Você. Ele vai usar quem? Aqueles que se dispõem a usar essa porta aberta por Jesus. Você se acha pequeno? Você se acha pouco? Ah, na minha firma toda, só eu que sou cristão lá. Multiplique. Ah, mas na minha vizinhança só tem eu que sirvo a Deus ali. Multiplique. Ah, na minha família só eu que sou cristão. Multiplique. Multiplique. E multiplique. Veja Deus fazer maravilhas. Veja Deus fazer coisas grandes. Porque você pode ser pequeno aos olhos do mundo. Mas perante Deus, você é rei e você é sacerdote. Perante Deus, você é mais do que vencedor. Perante Deus, você tem um valor tão alto que Ele deixou o trono, deixou a glória, veio ao mundo, se tornou homem e morreu por você. Você é pequeno, talvez, perante os teus olhos ou perante os olhos do mundo, mas perante Deus, você é grande.
Você é muito grande. Ah, mas eu não sei falar bem o japonês. Como é que eu posso fazer? Multiplique. Cresça. Aprenda. Ensine. E veja Deus agir. Apenas se disponha e veja Deus fazer milagres. Veja Deus fazer coisas maravilhosas através da sua vida. O segundo ponto que poderia fazer é a igreja não usar essa porta aberta por Jesus. O ponto B. Havia oposição à igreja na cidade. Está aqui no versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Esses da sinagoga de Satanás, eles se opunham à igreja de Deus, a igreja de Cristo, que era pequena, era jovem, era pequena, e ainda tinha essa sinagoga de Satanás, os judeus que não são judeus, eles estavam afligindo, estavam atacando, estavam a fim de matar a igreja de Cristo. Eles podiam ver isso e ver isso como um obstáculo. Mas já para que eles não vissem como um obstáculo, Jesus falou, eu vou fazer com que eles venham e se prostrem aos teus pés. Os nossos inimigos, e preste bem atenção nisso, os teus inimigos, aqueles que se levantam contra você, não está se levantando contra você, está se levantando contra Cristo. Então deixe que Ele vai pôr os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele, tá bom? Ele, tá? Não você. Você coloque isso perante Deus. Coloque isso perante Deus. E Deus então vai fazer com que você saia mais do que vencedor dessa batalha. Não porque você fez algo, mas é porque Ele fez. E por que que Ele faz? Porque Ele te ama. Ele vai pôr os inimigos aos teus pés e eles saberão que Ele te ama. Você duvida que Deus te ama? Você duvida que Deus te ama? Você duvida que Deus cuida de você? Você duvida que Deus não vai deixar que nada falte na sua casa? Você duvida que Deus vai curar qualquer enfermidade que queira pegar o seu corpo? Você duvida que Deus vai guardar os seus filhos? Você duvida que toda vez que você põe o joelhinho no chão e você ora, Deus ouve? Você duvida que Deus fala com você através da palavra dEle? Você duvida disso? Se você não duvida disso, então haja como tal. Haja como tal. Sabendo que se você vem adorar a Deus, Ele vai estar aqui recebendo a tua adoração. Sabendo que toda vez que você ora, você levanta, talvez você ora, Deus vai estar ouvindo a tua oração. Toda vez que você lê a palavra dEle, Ele vai estar revelando a vontade dEle na sua vida. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. A nossa vida cristã, ela é baseada nisso. Ela é baseada no amor de Deus por nós. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama, é que nós estamos aqui. Porque Ele te ama. Tem um estudo de Apocalipse. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama, você teve uma semana abençoada. Porque Ele te ama, você tem uma roupa no seu corpo, você está bem alimentado. Talvez você esteja com fome agora, né? Talvez, mas você está bem alimentado, né? Está bem alimentado, porque Ele te ama. Então, nunca, jamais duvide disso. E haja como tal. Viva assim. Viva sabendo, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Amém? O terceiro ponto que poderia fazer a igreja
de Filadélfia não usar essa porta aberta. Ponto C. A ameaça de futura tribulação. Aqui no ponto 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, porém eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Haveria, sim, um juízo, haveria um tempo de tribulação. A igreja sabia disso. Haveria um tempo onde as coisas iam ser mais difíceis. O que normalmente o homem faz, o ser humano faz, quando sabe que lá na frente vai estar difícil? Faz o que José aconselhou o povo do Egito a fazer: guarda, estoca. Guarda para si, para quando vier o tempo difícil, ter e não passar necessidade. No natural é assim, no espiritual não. No espiritual, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você cuida das coisas de Deus, mais Deus cuida das suas coisas. Quanto mais você vive para Deus, Deus faz com que a tua vida tenha razão, tenha sentido. Se você morre para Cristo, aí é que você vive. Se você é pobre em Cristo, aí é que você é rico. Uma matemática meio estranha, né? Uma matemática meio... Não é bem do modo como nós aprendemos no nosso dia a dia, mas é o que nós aprendemos quando nós andamos com Deus. Dai e ser-vos-á dado. Estava vindo uma tribulação? Estava. Mas o que Jesus falou para essa igreja? Falou que eles guardaram a palavra e perseveraram. Então, Deus iria guardar eles na hora da tribulação. A tribulação está chegando aí, gente. A tribulação está chegando aí. A tribulação sempre vem. Sempre vem. Talvez não seja a tribulação dos últimos dias, mas uma tribulação na sua vida vem. Sempre vem. Não é porque hoje eu sou cristão que eu não vou ter tribulações. Jesus mesmo avisou que no mundo vocês iam ter aflições. Mas tenha bom ânimo, porque Ele te ama, Ele venceu o mundo. Basta nós perseverarmos. Basta nós guardarmos a palavra, como a igreja de Filadélfia fez. Essa igreja que só recebeu elogios de Cristo. Recebeu elogios. Em 2 vezes, nessa pequena carta, Jesus fala: vocês guardaram a minha palavra. Vocês guardaram os meus mandamentos. Então, vocês perseveraram. Então, eu vou guardar vocês. Simples. Simples. Se nós guardarmos a palavra dele, se nós perseverarmos na nossa caminhada cristã, tribulação pode vir. Deus que me ama vai me guardar na hora da tribulação. Deus que te ama vai guardar você na hora da tribulação. Então, enquanto a tribulação não vem, vamos usar as portas abertas por Deus para nós, então, anunciarmos o Evangelho. Nós anunciarmos as boas novas. Quais são as portas que Deus tem aberto na sua vida para você anunciar o Evangelho de Cristo? Você é a igreja de Cristo. E Ele tem aberto portas para que você anuncie esse Evangelho. Quais são as portas? Talvez é uma porta lá no seu emprego, talvez é uma porta em casa, talvez é uma porta de entregar um folheto numa festa no calçadão de Rio, às vezes é uma porta de você falar com alguém que está no trem, sentou do seu lado, às vezes é uma porta de você falar com o teu pai, talvez com a tua mãe, talvez com o teu irmão, talvez com o teu filho, talvez. Qual é a porta aberta na sua vida? Que Deus abriu. Qual é essa porta?
Se ela está aberta, se Jesus abriu essa porta, use ela. Fale do amor dele. Ah, mas eu não sei bem como falar, eu sou fraco. Ele te ama. Ele te ama. Ele vai fortalecer você. Se você estiver perante reis, ele vai te falar o que você tem que falar. Ele vai conduzir você. Basta você atravessar a porta. Se disponha. Atravessar a porta é se dispor. Se disponha para que Deus te use. Ah, mas tem o fulano, irmão do meu vizinho, que está no hospital internado. Mas eu não sei como ir lá e falar. Eu não sei como falar do plano da salvação bem. Eu acho que eu vou chamar o Sérgio. É uma porta para você. Use ela. Atravesse a porta. Ah, mas eu não sei. Ninguém nasce sabendo. Atravesse a porta. E deixe Deus usar a sua vida. Ah, mas eu tenho vergonha de ir na casa da pessoa ali. Eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado e usa a porta aberta. Se disponha. E Deus vai usar você. Ah, mas tem o fulano ali que fiquei sabendo que a filha dele fica endemoniada. E eu tenho medo disso. Como é que eu vou? Não, eu não vou lá. Eu vou chamar lá o Vanderlei, o Carlão para lá, porque é uma porta para você. Usa ela. Mas eu não sei, eu tenho medo. Passa pela porta, se disponha e veja Deus fazer o milagre. Não é na tua força, não é na minha força, é na força de Deus. Você é fraco? Joia, porque quando nós somos fracos, é então que nós somos fortes. Porque quando eu sou fraco, na minha fraqueza, Deus se faz forte. É na minha fraqueza que Deus se faz forte. Se eu sou forte, e eu acho que eu consigo, que eu sou bom, que eu dou conta, eu deixo Deus de lado. E na minha força, eu só vou quebrar a cara. Pode ser 7 contra 1 endemoniado. Esse endemoniado vai dar um couro no 7, se for sem Deus junto. Só Deus é que nos dá a verdadeira força. Então, quando a porta se abrir, não se esquive dela. Vá em frente, vá adiante e se disponha e passe essa porta. Amém? Segundo ponto. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia. Versículo 7. Está na página 51 da apostila, tá? Versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Falando de porta, vamos então falar de chave, né? Falando de porta, vamos falar de chave. Você vê como Jesus é, né? Para facilitar as coisas, para a gente entender bem as coisas, ele falou, já que eu vou falar de porta, eu vou falar de chave também, então. Chave de Davi. O que seria essa chave de Davi? Historicamente, tá bom? Na época dos reis de Israel, era escolhido um homem para cuidar das finanças do reinado. E a este homem escolhido era dada uma figura simbólica que representava a sua posição. Era uma enorme chave que era colocada sobre os seus ombros. Era chamada de chave de Davi. Essa chave de Davi era o sinal de autoridade e confiança que o rei tinha pelo seu tesoureiro mor. Essa chave simbolizava autoridade e confiança. Mas para não ficar só aqui no meu celular, que eu não confio muito no meu celular, vamos abrir a palavra de Deus? Isaías 22. Meu celular às vezes pode errar. Outro dia mesmo está marcado que ia chover e não choveu. Eu não confio muito no meu celular, não. É melhor eu confiar na palavra de Deus, que essa daqui é infalível. Infalível. Então, o meu falhou, né? Meu celular falhou. Isaías 22, 15. Vamos falar sobre Sebiná e Eliaquim. Sebiná
era o que tinha a chave de Davi. Tá bom? Assim diz o Senhor. Achou aí? Tudo bem? Isaías 22, 15. Assim diz o Senhor dos exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebiná, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando um lugar alto, a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da sua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor! Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Sugoi, né? Sugoi, né? Esse rapaz aqui, o Sebiná, ele deu uma mancada. Você viu aqui que ele deu mancada feia. Né? Você viu que a ira ali de Deus se acendeu contra ele, porque ele tinha autoridade. Ele não soube usar essa autoridade. Ele usou mal essa autoridade. Então Deus tirou dele e passou para Eliaquim. Eu não vou entrar aqui na questão o que aconteceu, tal. Depois você pode ler, tá bom? O restante, um pouco para cima, um pouco para baixo, você vai entender melhor o que aconteceu. Mas só que essa autoridade foi passada para Eliaquim. Está vendo aqui no 20? Fala assim, ó, naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com as tuas faixas, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá, porém sobre ele, sobre o seu ombro, a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O que Jesus falou lá em Apocalipse 3:7? Eu sou o que tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A mesma coisa. Autoridade. Autoridade. Jesus está com essa chave agora. Ele está com a chave que abre e ninguém fecha, fecha ninguém abre. Ele está com a chave do céu. Ele está com a chave da autoridade. Ele tem toda a autoridade. Mateus 28. Mateus 28. (28, 18). Quem sabe decora Mateus 28, 18, 19 e 20? Isso é bom, hein? É bom saber, hein? Mateus 28, 18, 19 e 20. Se você não sabe decora ainda, ó, uma dica boa, hein? Decora essa daqui, que esse aqui é bom, hein? Esse aqui é dos bons. Esse é um dos versículos dos bons. Então, guarda aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Chave de Davi. Abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Autoridade. 19. Então ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falou assim: eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Porque eu tenho a chave, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Acabamos de ver que a porta aberta significa oportunidade para anunciar as boas novas de Cristo. Porta aberta significa ide por todo mundo e anunciai as maravilhas de Deus. E quem abriu essa porta? Jesus, porque ele tem as chaves. Ele tem a chave de Davi, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para abrir oportunidades para que nós possamos anunciar as boas novas. Porque Jesus tem toda essa autoridade. Então, ide e pregai o evangelho. Se Jesus não tivesse essa autoridade toda, ele não ia falar ide. Não ia. Porque ele não ia mandar o povo dele para a morte. Ele não ia mandar o povo dele para não ser vencedor. Ele não ia falar assim, ó, vão lá, talvez vai dar certo. Talvez esse evangelho pegue. Talvez esse evangelho mude vidas. Talvez mudam aqui, mas não vai mudar outro ali. Não. Ide. Eu tenho autoridade. Esse evangelho vai revolucionar o mundo. Esse evangelho vai mudar nações. Ele deu esse evangelho para nós. Para mim, para você, para nós. Para nós irmos e pregarmos o evangelho. Está com medo ainda? Está com medo de pregar as boas novas ainda? Jesus tem autoridade e ele nos mandou ir. Medo para quê? Vergonha para quê? Preguiça para quê? Desconfiança para quê? Jesus já abriu essa porta. Então, a porta simboliza oportunidade. A chave simboliza autoridade. Lucas, vamos ler Lucas. Lucas 13, 22 ou 30. Um pouco longo, tá? Mas é bom. Passava Jesus por cidade e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos vós por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não os conheço. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos na sua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Jesus fala: eu tenho a chave de Davi na mão, abro e ninguém fecha, fecho e ninguém abre. Essa chave serve para abrir e fechar. Uma chave, eu vou te ensinar para que serve uma chave. Uma chave serve para abrir e fechar. Destranca, tranca. Abre e fecha. Jesus, ele abre portas e um dia ele vai fechar a porta. Ele vai fechar a porta. Você viu que aqui não está falando para incrédulos? Porque depois que Jesus fechar a porta,
vão ter aqueles que vão bater na porta e vão falar: Senhor, nós comíamos na sua presença, bebíamos na sua presença, nós andávamos com o Senhor ensinava. Jesus vai falar: não conheço vocês. Por que vocês não estão aqui dentro? Se vocês realmente me servissem, vocês iam estar aqui dentro. Quando eu fechasse a porta, não lá fora. O que nós aprendemos com isso? Uma porta grande, boa, oportuna para levar a palavra de Deus, primeiramente serve para nós. Nós devemos passar pela porta, então convidar as pessoas para vir conosco, para entrar na porta conosco. Esse evangelho primeiro tem que tocar a nossa vida, tem que transformar a nossa vida. Esse evangelho primeiro tem que nos moldar, para depois nós irmos e anunciar para outras pessoas. Ah, mas é possível uma pessoa que ainda não foi moldada pela palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus? E se é possível. Alguém que nem é nascido de novo pode muito bem se fantasiar de ovelha, se fantasiar de cristão e sair por aí pregando a palavra de Deus. Pode. Deus pode usar essas pessoas? Pode. A Bíblia fala assim que quando estiver perante o trono de Deus, ele vai separar os bodes e as ovelhas, né? Os bodes são aqueles que vão para longe de Deus. Jesus falou que do meio deles iam ter pessoas que iam falar assim: mas nós fazíamos milagres em teu nome. Nós fazíamos milagre em teu nome. Nós anunciávamos a tua palavra. E como nós somos bodes? E Jesus fala a mesma coisa que ele falou para essas pessoas aqui: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. A vida eterna vem de nós conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus. Antes de nós anunciarmos, precisamos conhecer a quem nós estamos anunciando. Você conhece a Jesus? Não balança a cabeça. Você conhece a Jesus? Não balança. Você conhece a Jesus? Você sabe quem é Jesus? Pensa aí na tua mente. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? É só um homem que morreu na cruz pelos meus pecados? Se for só isso, você não conhece a Jesus. Você conhece um homem bondoso que morreu na cruz pelos seus pecados. Quem é Jesus para você? Ah, é o Filho de Deus que está sentado à destra do trono do Pai. É longo, é meio difícil de falar. Então você conhece Jesus como o Filho de Deus assentado à destra do trono do Pai. Se Jesus é isso, só isso para você, você não conhece a Jesus. Você conhece um ser mitológico que está num céu mitológico, sentado ao lado de um Deus mitológico. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque se a minha vida cristã é baseada apenas no que o pregador aqui fala sobre Jesus, eu não conheço Jesus. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo 100% sim, verdade, porque o Erson falou hoje, que o Neymar foi para o PSG. Não sabia, Neymar. Quem aqui não conhece o Neymar? Você conhece o Neymar? Você conhece ele? Qual é a cor preferida dele? Qual a música preferida dele? Como é que é o nome do vô e da avó dele? Não, esse é o pai. O nome do vô e da avó. O pai eu sabia que alguns iam saber. O vô e a avó. Como é que é o nome? Qual é o tipo de carro que ele mais gosta? Ele teve bicho de estimação quando ele era
criança? O que ele acha de você? Quando foi a última vez que você falou com ele? Pergunto de novo, você conhece o Neymar? Ou você só ouviu falar dele? Se você bater na porta dele, eu vou lá, vou bater na porta dele. Ele vai falar, quem é? Eu falo, o Ed. Que Ed? Não conheço? Eu falo, mas eu coleciono foto de você. Eu vi todos os seus jogos na televisão. Ele vai falar, não te conheço? Você conhece a Jesus? Ou você só ouviu falar dele? Jó precisou passar um maior perrengue. Você sabe essa palavra? Perrengue. Passou um maior perrengue. Passou por poucas e boas. Sofreu a beça. Para no final de tudo ele falar, hoje eu conheço a Deus. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Hoje eu conheço de contigo andar. Tem uma música assim, não tem? Acho que eu já vi a Maria de cantando já. Antes, e olha que Jó, ele sacrificava todo dia por ele e pelos trocentos filhos dele. Todo dia, porque se algum filho tivesse pecado, ele já sacrificava pelo pecado do filho que talvez o filho tenha cometido. Ele era abençoado por Deus. Ele era rico. Ele era o homem mais rico daquele tempo dele. Mas depois que ele perdeu tudo, depois que ele passou por poucas e boas, ele terminou tudo e falou, realmente, antigamente eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas hoje eu conheço de contigo andar. Como você conhece a Jesus? De ouvir falar ou de andar com Ele? Jesus é só um Deus assentado à destra do trono do Pai? Ou é o seu Deus pessoal? Aquele que assenta do seu lado, na sua casa, no seu carro, na hora do seu almoço. Quem é Jesus para você? Se ele não te conhecer, se você não conhecer a Jesus, um dia ele vai fechar a porta e ninguém vai abrir mais. E você pode ficar lá fora. Ficar lá fora. Como é que eu faço para conhecer a Jesus? Ora, irmão. Ora, leia a palavra. Busque a Ele. Porque Ele quer conhecer você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer andar com você. Basta você também andar com Ele. Basta você também fazer parte da vida dEle. Porque Ele quer fazer parte da sua. Então, faça parte também da vida dEle. E deixe Ele fazer parte da sua. Porque muitas vezes, a gente só quer que Jesus faça parte da nossa vida. Jesus venha fazer parte da minha vida. Venha e entre na minha casa. More na minha casa. Entra na minha casa. Né? Entra na minha casa. Legal, bom. É uma oração boa, é um pedido bom. Mas esquece de também entrar na casa de Deus. De também fazer parte da vida dEle. Porque, afinal de contas, se Jesus vier fazer parte da minha vida, eu vou ser abençoado. E é isso que eu quero. Quero ser abençoado. Mas se eu entro na vida de Jesus também, então eu crio uma intimidade, um relacionamento. E um relacionamento se dá em ser abençoado e também abençoar. E nós não queremos abençoar a Jesus. Jesus precisa? Ele não precisa, mas ele quer ser abençoado por você. Ele quer receber de você algumas coisas também. Ele não precisa, mas ele quer. Porque ele quer que você faça parte da vida dele. E se você fizer parte da vida dele, então você vai entrar na casa dele. Entrando na casa dele, quando ele fechar a porta, você vai estar dentro. Porque você entrou na casa dele. Não só ele entrou na sua. Mas você entrou na casa dele, você fez parte da vida dele.
e ele vai fazer parte da sua vida, e assim então há um relacionamento. Então, irmãos, a porta um dia vai fechar. Jesus, que tem essa autoridade, ele vai fechar a porta. Então vamos fazer o possível para estar dentro da casa de Jesus, ceando com ele, comendo com ele, dormindo com ele, na casa dele, que é mais aconchegante do que a nossa. Então vamos fazer parte da vida de Jesus. Próximo ponto. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa esperança. É o último ponto, o ponto da promessa de Jesus para a igreja de Filadélfia. Vamos voltar ali em Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, será feito coluna na casa de Deus. Nós estávamos falando sobre fazermos parte da casa de Deus, entrarmos na casa de Deus. O vencedor vai estar ali, firme, inabalável, na casa de Deus. E quando a porta fechar, vamos estar ali firmes, inabaláveis, com Cristo. Com Cristo, firmes e inabaláveis. E ele vai pôr o nome dele em nós. Por que Jesus fala essa questão de nome? Porque a igreja de Filadélfia, ela já vem, esse nome já foi dado à igreja, porque o fundador gostava muito do irmão dele. A Miki explicou isso no começo. Então foi dado esse nome em prol do irmão do fundador. Depois a igreja sofreu algumas coisas, ela mudou o nome. E foi dado o nome em prol do imperador. Tem os nomes certos, seja aqui um pouquinho para trás, eu vou ler para vocês, tá? Esse mesmo que o Vande falou aí, que eu não gravei agora. Eu perdi. Como é que é aí, Vande? Isso, é o Nildo Cesareia. Neo Cesareia, que foi dado em função do César. A cidade foi homenageada, recebeu o nome de César. Depois teve um terremoto, se eu não me engano, e mudou o nome de novo, e mudou para o nome de Július. Ou alguma coisa assim. Né? Flávia, isso, obrigado. Flávia, que era por causa do Flávios, que era o segundo nome do imperador. Então, recebeu o nome do imperador. A cidade foi recebendo o nome de pessoas, do imperador, e Jesus falou, não vai mais ter isso. Essa cidade vai receber o nome do meu Deus. Ele vai pertencer ao meu Deus. Vocês serão do meu Deus. A cidade já não vai mais ser entregue como homenagem a imperador nenhum. A cidade vai ser em homenagem ao meu Deus. E eu gosto disso aqui, que fala aqui. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Vocês sabem qual é o novo nome de Jesus? Sabem? Eu não sei ainda. Mas é um grande nome. E se eu for daqueles que vencem, esse nome será gravado em mim. Será marcado em mim. O novo nome de Jesus. Será marcado em você, se você for do que vencer. Se você estiver do lado de dentro, quando Jesus fechar a porta, então você vai ser firme como uma coluna no santuário de Deus. E ele vai marcar em você o nome de Deus e o novo nome dele.
basta ser daqueles que vencem. E como que nós vamos vencer? Usando dessa autoridade que Jesus está dando para nós como igreja. Primeiro, conhecendo Ele. Depois, servindo Ele, amando Ele. Então nós vamos ser daqueles que vencem. E vamos estar no santuário de Deus. Amém? Jesus tem a chave, que tudo abre e ninguém fecha, tudo fecha e ninguém abre. E Ele abriu uma porta de oportunidade para você levar o evangelho dele para o Japão, para as nações. E se você for fiel, e se você viver com intimidade com Jesus, então você vai ser uma coluna na casa de Deus, gravado com o próprio nome do nosso Deus. Simples, né? Amém? Você crê nisso? Sabe por que tudo isso, no final, tudo isso se resume porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ele não precisava te fazer coluna na casa dele. Ele já tem muita firmeza já. Jesus já é muito firme. Ele não precisava de você como coluna, mas Ele quer você como coluna na casa dele. Ele não precisava abrir porta nenhuma para nós, mas Ele abre portas para nós. Ele não precisava nos aceitar na casa dele, e Ele nos aceita em sua casa. E esse aceitar na sua casa, não estou falando o templo, tá bom? Não é só o templo, tá? Entrar na casa de Deus não é o templo. É sim você estar vivendo em intimidade, compartilhando as suas coisas com Cristo. Se eu tenho intimidade com o Elton, então, naturalmente, eu vou conhecer a casa dele. Eu vou frequentar a casa dele e ele vai frequentar a minha casa. Né? Uma intimidade, um relacionamento gera isso. Né? E quanto mais íntimo, mais para dentro da casa eu vou entrar. Daqui a pouco eu conheço o banheiro, conheço o chuveiro, daqui a pouco eu conheço o quarto, daqui a pouco eu conheço até as goteiras da casa dele. Porque há intimidade, porque há um relacionamento. Quando nós falamos de entrar na casa de Deus, estamos falando sobre termos intimidade, relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu gostaria de fazer uma oração com